Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE, em parceria com o Instituto Palavra Aberta, analisou os desafios enfrentados por nós, jornalistas, para a criação de conteúdo nas redes sociais. O estudo foi publicado em 2022 e identificou os seguintes desafios: falta de tempo e recursos para a produção de conteúdo na rede social, falta de conhecimento e habilidades para a construção de conteúdo para as redes sociais, falta de apoio, seja de empresas quanto de equipe e de pessoas à sua volta para a produção de conteúdo nas redes sociais como jornalista. Oi, eu sou a Hélida, sou especialista em jornalismo empreendedorismo de quem me segue aqui já deve saber, mas quem chegou nesse conteúdo agora provavelmente não sabe. E eu quero conversar com vocês sobre um erro que motiva todos esses pensamentos que dificultam a produção de conteúdo como jornalista nas redes sociais. Primeiro, a gente precisa analisar a nossa formação de jornalista, como a gente foi capacitado pelos cursos que nós fizemos para estarmos no mercado. Hoje eu vou falar do ponto de vista mais abrangente, não só sobre a graduação, porque a gente tende a sair da graduação e ir para outros cursos, como pós-graduações e cursos de extensão, que nos levam na mesma mentalidade que a graduação nos levou, que é uma mentalidade de produzir notícias, de produzir conteúdo diário e de quando nos levam a pensar e refletir sobre empreendedorismo é da maneira mais comum possível, que é através da prestação de serviço. Isso causa uma tendência na nossa mente de achar que o nosso futuro é no marketing digital. Não que o marketing no digital não seja importante, é muito importante para fazer o nosso bom conteúdo como jornalista chegar mais longe. É a ponte entre o nosso bom conteúdo e o nosso trabalho e o nosso público consumidor da informação. Mas não é o caminho que pelo menos eu usei na minha carreira e acredito que posso passar esse conhecimento para vocês, que é o melhor caminho para te manter no jornalismo e sendo um jornalista de relevância dentro do nicho que você quiser e construindo as suas oportunidades como jornalista em um mercado que está cada vez mais competitivo. E não sou eu que estou falando isso não da minha cabeça. Eu estou tirando isso de dados. Muitos eu já apresentei aqui para vocês em outras conversas que nós já tivemos. Então, busque aqui outras lives para vocês entenderem melhor. Mas o ponto, o grande erro e o grande conceito construído na nossa mente é que a gente é um faz-tudo da comunicação, que a gente tem essas habilidades construídas de se comunicar, de produzir conteúdo, então a gente é um faz-tudo da comunicação. Aí junta com o mercado que absorve a gente como qualquer outro profissional da comunicação, então você vai para um processo seletivo, tá lá, eu recruto profissionais de RP, marketing, publicidade e jornalistas, como se nós todos tivéssemos as mesmas habilidades construídas dentro da faculdade. Mas a verdade é que não. Nós, jornalistas, temos uma habilidade diferenciada na construção de conteúdo de valor, né? O que é aceitável para fazer um marketing, para fazer uma publicidade, não é tão aceitável assim dentro do jornalismo por questões éticas da nossa profissão. Não que eles estejam lá errados, que sejam imorais, que estejam fazendo coisas ilegais. Não propriamente isso. É que são profissões diferentes. Mas na hora que a gente é recrutado para uma vaga como jornalista e vai para o processo seletivo concorrer com outros profissionais da comunicação, a gente precisa entender que a nossa posição é diferente. Por isso, fazer jornalismo independente aqui na internet deve ser uma possibilidade para você mostrar o seu valor de mercado, construir, sim, o seu empreendimento e construir uma carreira de relevância como jornalista. E aí, tudo isso que eu falei, o que constrói dentro de nós jornalistas? Por que impede a gente de fazer bom conteúdo aqui na internet, principalmente? São vários pontos que levam esses dados que eu dei para vocês dessa pesquisa feita em 2022, que aponta mesmo essa dificuldade nossa de construir conteúdo, essa crença que a gente tem de que é difícil demais fazer bom conteúdo. Primeiro ponto que eu quero discutir com vocês, né, de todo esse cenário de como a gente construiu o ser jornalista. Construímos o ser jornalista em cima de uma base generalista. Base generalista é essa que nos aponta que a gente deve escolher fazer qualquer coisa para se manter na nossa profissão dentro da comunicação.
Base que nos aponta que, claro, a gente tem a capacidade técnica de construir informação sobre qualquer assunto. Ponto. Você, como ser humano, tem interesses em vários assuntos. Ponto. Mas isso não significa que você, profissionalmente, vai se desenvolver melhor se você ficar em cima de vários recursos e assuntos. Mais uma vez, voltem aos conteúdos, eu já trouxe prova suficiente de como nicho de mercado, de como falar de um determinado assunto vai trazer diferença para sua profissão e vai fazer você crescer mais rápido, melhor e com melhor posicionamento profissional, principalmente aqui na internet, onde a gente fica literalmente disputando a atenção das pessoas o tempo todo com vários outros estímulos. Voltando ao ponto da pesquisa, por que, segundo essa pesquisa da Abrage e do Instituto Palavra Aberta, nós jornalistas entendemos que é uma dificuldade para produzir conteúdo? A falta de tempo. Falta de tempo a gente tem na vida, né? A gente, eu não tenho tempo para ver meus amigos, eu não tenho tempo para fazer as coisas que eu gosto. Falta de tempo é uma coisa corriqueira, se você for perguntar pra galera na vida. Mas será que falta de tempo é uma questão de organização e prioridade? Voltando à mentalidade que a faculdade e os cursos pós-faculdades, a maioria dos cursos, tá? O curso que eu dou, por exemplo, não trabalha essa mentalidade, vem nessa contramão justamente porque o jornalismo pensa diferente o jornalismo e te posiciona melhor diante do mercado. Mas, de modo geral, falando do senso comum, a gente continua numa base generalista. A gente continua sendo formado e pós-graduado com bases gerais, generalistas. E aí a gente não tem tempo mesmo para fazer uma enxurrada de conteúdo generalista. Quando as pessoas falam assim para mim, Hélida, eu quero criar um portal. A primeira coisa que eu penso, será que essa pessoa tem estrutura para criar um portal? E eu não estou falando de estrutura financeira, eu estou falando de estrutura de produção de conteúdo. Você geralmente começa um negócio sozinha, sozinho. Você vai fazer isso sozinha, sozinho. Hélida, eu vou fazer parceria com outra pessoa. São duas pessoas sozinhas tentando fazer um portal. O que você vai fazer daí, geralmente? Você vai reproduzir material de outros lugares. Portal trabalha com factual muito forte. Você vai ficar um reprodutor de informação e não um jornalista. Com perdão da palavra e desculpa a sinceridade, não é a intenção ofender quem tem portais nesse esquema. Pelo menos essa pessoa está colocando para jogo o seu conhecimento de alguma maneira. Mas entende que não é a melhor escolha? Se você está fazendo um portal super generalista, que exige que você reproduza conteúdos de outros locais, será que não era melhor você usar isso como um nicho? Mesmo que você fale na sua cidade, da sua cidade, sobre sua cidade, tem como nichar? Já pensou nisso? Que é uma possibilidade para você sanar essa história de eu não tenho tempo para fazer conteúdo na rede social. Segundo ponto, que é ligado à questão de eu não tenho tempo, eu não tenho recursos para fazer conteúdo para rede social. Porque quando a gente pensa em recurso, a gente pensa que a gente precisa de uma câmera, de uma iluminação boa, de um microfone, de um monte de coisas que não são necessariamente essenciais para você produzir conteúdo para rede social. A gente está pensando e reproduzindo mais uma vez um comportamento colocado dentro da gente para a gente trabalhar num veículo de comunicação grande e fazer produções onde vai ter já lá o equipamento esperando a gente. Que vai ter uma ilha de edição, vai ter um editor, vai ter uma câmera profissional, um microfone, uma lapela, vai ter alguma coisa ali de equipamento profissional. Eu estou fazendo essa live, assim como eu faço todos os meus conteúdos, aqui pro Instagram principalmente, do meu celular. E assim será, porque é o melhor equipamento para eu fazer isso. Você tem uma iluminação. São coisas construídas e detalhes que não fazem impacto e grande diferença se você souber utilizar o que você tem. A melhor luz que você pode ter é a luz solar. Gravar durante um dia de sol aberto, que é a maioria dos dias de todos os estados brasileiros, vai fazer você ter a melhor iluminação que você pode ter sem gastar um centavo com isso. A gente precisa quebrar essa crença do perfeccionismo absoluto. A gente precisa do perfeccionismo do que eu posso dar de melhor. É o que eu posso dar de melhor agora. Então, usa aí seu celular, tá?
faça sua live no seu celular, faça o seu conteúdo no seu celular. Entenda de uma vez por todas que falta de recursos nem sempre é uma questão que você de fato tem que lidar para não fazer conteúdo. Porque o maior recurso você já tem, colega jornalista. O conhecimento de fazer conteúdo. Você pode não ter se aprofundado tanto, por exemplo, na graduação, como fazer um Reels e como ter a linguagem jornalística dentro de um Reels, que é algo que eu trago também dentro da minha formação de jornalistas empreendedores de nicho. Mas você tem a técnica base da TV. Então você consegue ali fazer algum tipo de conteúdo. Claro que se você tiver uma metodologia, como a minha, por exemplo, você vai ir mais a fundo nisso e vai mais rapidamente acertar a mão. Mas não é motivo para você não começar hoje a fazer o movimento e fazer seu conteúdo. Então, já tira isso da sua cabeça. Vamos aos poucos tirar essa roupa do jornalista generalista, do clínico geral da clínica médica, né, que atende você e olha você de uma maneira generalista. Quando você precisa realmente tratar alguma coisa em uma determinada parte do seu corpo, você não procura um clínico geral. Você tem talvez o primeiro diagnóstico do clínico e um encaminhamento para um especialista. E é isso que eu quero transformar você aqui, um jornalista especialista, um jornalista melhor posicionado no mercado, um jornalista que fala firme dentro do seu nicho e é chamado para dar entrevista, para dar palestra, para falar sobre essas oportunidades do seu nicho de mercado e principalmente para se comunicar melhor com quem quer consumir sobre esse assunto, né? Se posicionar dessa maneira, se destacando no seu nicho de mercado aqui na internet e produzindo conteúdo de maneira independente, sem precisar ter vínculo com empresas de comunicação ou outras empresas e também não precisar ficar prestando serviço de assessor de comunicação, tá? Que é outro ponto que a gente vai falar mais para frente. Outra situação que faz você achar, pensar que você não é capaz de produzir conteúdo de qualidade na internet e que te atrapalha pra caramba é a falta de apoio. Se você estiver dentro de uma empresa, por exemplo, você trabalhar no jornal e estiver produzindo conteúdo para o jornal, para o periódico, provavelmente você vai meio que reproduzir o que você está fazendo no jornal para as mídias sociais do jornal para divulgar o jornal e não necessariamente fazer comunicação para o público da internet, com a linguagem da internet, uma comunicação online, tá? Isso vem mudando aos poucos. Todo momento que a gente viveu de 2020 para cá acelerou um pouco esses processos. A grande imprensa, se você analisar a maneira como eles publicam hoje nas redes sociais, eles já publicam a informação para a rede social mesmo, para a pessoa ler aquilo na rede social e já entender o contexto da notícia. E se quiser se aprofundar, aí sim, entrar no site, clicar num link, ser direcionado, sair da rede social e ir para outro lugar. Mas se ler só aquilo que foi publicado, já tem o entendimento da notícia. Mas isso é uma coisa super recente que ainda eles estão moldando. Que você percebe que eles estão moldando. E essas técnicas aí do jornalismo empreendedor de nicho já é uma técnica absoluta, porque a gente precisa saber para se posicionar dentro do nicho certinho, falar na internet, porque é o nosso grande veículo e é onde a gente está construindo a nossa audiência. Então a gente já está uns passos à frente aí deles. Mas, dentro de empresas, assim, você não vai ter apoio para fazer um conteúdo para a internet focadinho, assim. Vai ser mais um, faz aí o que der. Reproduz aí o que der. E isso impede você de crescer e aprender também mais sobre técnicas jornalísticas para a internet, para trabalhar de maneira independente, principalmente. Porque o jornalismo na internet de maneira independente, ele é escalado de uma maneira diferente de você estar dentro de uma empresa. Porque, como eu disse, você é uma pessoa só, com 24 horas no seu dia, você precisa se alimentar, precisa cuidar da sua saúde, precisa conviver com sua família e com seus amigos, e ainda trabalhar e se manter através desse trabalho. E, no caso da gente jornalista, a produção de conteúdo passa uma percepção de que a gente é insuficiente para fazer o conteúdo que a gente é capaz de fazer. Eu sei que a gente sai da faculdade cheio de ideias, cheio de técnicas, que a gente, meu Deus, olha, às vezes julga um colega que tá postando aqui na internet, fala, nossa, que baixa qualidade desse vídeo, esse áudio não tá tão bom, esse texto, esse roteiro poderia ser melhor. Mas entenda, essa pessoa tá fazendo enquanto você tá criticando. Essa pessoa tá colocando para jogo o conhecimento enquanto você tá criticando. E o mesmo vai acontecer com você quando você fizer e as outras pessoas te criticarem. Então, é mais importante você fazer o seu melhor nesse momento, com a sua internet, com o seu equipamento que é o seu celular,
com a iluminação que você tem do sol, com o ambiente que você tem, e depois você vai construindo e melhorando a cada passo. A cada dia você faz um conteúdo melhor, porque você só vai evoluir se você treinar. Você vai evoluir se você fizer, porque na teoria sempre tudo é muito lindo. Os desafios vêm na prática. Então, não deixe que isso te impeça de fazer bons conteúdos na internet. Porque hoje, se você não tiver na internet mostrando o seu talento, mostrando a sua capacidade, construindo o seu nome dentro de um nicho, que já está mais do que provado que crescer dentro de um nicho é algo melhor e maior, e você vai conseguir chegar em lugares mais rapidamente do que se você ficar o tempo todo querendo enxugar gelo e fazendo um monte de conteúdo de temas variados, não se comunicando com a mesma pessoa, se comunicando com múltiplas pessoas ao mesmo tempo, sem construir conexão com um grupo de pessoas, você vai demorar mais para chegar em algum lugar, tá? Então, preste atenção nisso. Espero ter passado todas as percepções aí do que vocês podem utilizar, colegas jornalistas, no seu dia a dia para a construção de conteúdo de valor e para iniciar a sua jornada. E aqui eu ensino sobre o jornalismo empreendedor de nicho, o jornalismo GEM, que é o tipo de jornalismo, a metodologia que eu me especializei e que eu quero criar aí um grupo de outros jornalistas que também se beneficiem, como eu me beneficiei desse método e dessa estratégia dentro do jornalismo. Quem chegou nesse vídeo gravado, deixa um comentário aí, porque eu quero saber se esse vídeo fez algum sentido para você e se você tem alguma coisa que te impede de fazer conteúdo nas redes sociais, se você acha que tem alguma coisa que te impede de crescer como jornalista de maneira independente aqui na internet, trabalhando da sua casa. E a gente vai continuar nessa conversa nos comentários ou no direct. Me mandem um direct também. Um beijo, colega jornalista. Até a próxima conversa.